Bem-vindo a mais um vídeo desse canal e hoje eu vim trazer uma palavra para você que está no livro de Mateus, no capítulo 21, no versículo 22. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Bom, nessa passagem, Jesus tinha amaldiçoado uma figueira e aquela figueira no mesmo instante secou. E os discípulos, surpresos, e perguntaram, para Jesus como aquilo tinha acontecido. E ele falou, se vocês crerem no que falarem, receberão. E Jesus nos ensina nisso sobre fé, sobre entender que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. E sobre isso, hoje também esse vídeo, além de comentar sobre as escrituras, ele é um vídeo de testemunho. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu me converti para o Evangelho de Jesus. Eu conheci Jesus e me batizei. Na época, eu fiz um pedido, para o Senhor, e era uma coisa que eu tinha um desejo muito grande no meu coração, que era que a minha família toda se convertesse ao Evangelho. Porque quando você conhece a verdade, então conhecereis a verdade vos libertará. Você quer que a venda que está sobre os olhos de todas as pessoas ao seu redor caia. Você quer que as pessoas enxerguem a verdade sobre como é estar em uma vida com o Senhor. E naquele dia eu fiz aquele pedido, mas a minha vida ela mudou muito de lá pra cá. Hoje eu tenho 32 anos e muito tempo eu vivi afastada do Senhor. E eu retomei, eu voltei a andar com Jesus fazem 3 anos, mais ou menos. E nesse final de semana passado, eu participei de um retiro que acontecia na minha igreja. E quando eu voltei desse retiro para a igreja, a minha família estava me esperando. Cultural na nossa igreja, a família vai receber as mulheres do retiro. E para honra e glória do Senhor Jesus, a minha mãe e a minha irmã se batizaram, nas águas, aceitaram Jesus como seu suficiente salvador. Hoje eu não vou mais sozinha para a igreja, porque eu tenho a companhia delas. E há algum tempinho atrás também, o meu pai também aceitou se batizar, então que foi uma coisa assim, imagina, que foi uma surpresa, porque você não está preparado para viver um milagre. Você pede o milagre porque não é simples, É uma cultura que a pessoa está imersa a vida toda dela em acreditar em um Deus de uma forma, que outras religiões pregam. E de repente você conhece um Deus vivo, que é Jesus. E a pastora falava semana passada de uma forma que despia a religião. Ela falava que não é sobre seguir normas, leis impostas por uma igreja denominada católica, evangélica, não é sobre isso. É sobre seguir um Jesus, é sobre conhecer um Jesus e andar com ele. Então, para minha vida, isso foi o cumprimento de uma oração que eu fiz quando eu era muito nova. E a gente não imagina quando isso vai acontecer. E, sinceramente, isso era uma oração que estava adormecida. E quando eu voltei a caminhar com Cristo, eu novamente comecei a clamar por essa mudança na minha casa e na minha família. E hoje, praticamente, todas as pessoas da minha casa já estão andando, a caminho para encontrar com Jesus. O meu irmão, há um ano atrás, ele se converteu, se batizou, e hoje eu e ele, nós servimos na mesma igreja, então nós servimos para o reino dos céus. E eu creio que deixar o mundo para trabalhar na casa do Senhor é a coisa mais linda que eu já vivi. Mesmo em meio a erros, nem sempre a gente está perfeitamente bem, perfeitamente acolhedor, mas é um passo de fé que a gente dá. Essa fala de Jesus no livro de Mateus, falando se crerem, receberão, é uma coisa que a gente precisa aprender. Precisa aprender a crer sem ver.
a crer sem ter respostas, a crer em meio a dificuldades e a divergências. É uma coisa que é muito real. Por exemplo, é um tempo que eu tenho orado por uma situação e você crê sem ver, porque você confia naquele que te criou, naquele que te protege, naquele que te ama. Então, Deus é um Pai cuidadoso. Ele é um Pai muito cuidadoso e Ele escuta cada uma de suas orações. Não deixe de orar, não deixe de interceder pela tua família e pela tua casa. O recado é esse. Um grande abraço, que vocês tenham uma ótima semana.